Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Há algumas semanas, exatamente no dia 21 de dezembro de 2018, chegou à Netflix o filme Bird Box, estrelado pela Sandra Bullock. E o filme foi um enorme fenômeno, mas eu dei uma pesquisada e eu não sabia o quão grande esse fenômeno tinha sido, e eu realmente acredito que Bird Box tenha sido um dos maiores sucessos de 2018. E por que eu falo isso? É muito difícil saber os números da Netflix, a Netflix raramente divulga os próprios números de audiência, mas dessa vez ela decidiu divulgar. Ela disse que nos primeiros 10 dias, mais de 45 milhões de contas assistiram Bird Box. E você deve estar pensando que muitas contas podem ter ligado o filme por engano e etc, mas eles foram mais a fundo e disseram que eles só consideram que o filme foi assistido quando a pessoa assiste mais de 70% do filme. Ou seja, 40 milhões de contas, não de pessoas, 45 milhões de contas assistiram Bird Box. E muitas pessoas questionaram essas informações, falaram que eles estavam exagerando, mas o site Nielsen Ratings, que é o responsável, é um órgão americano responsável por fazer esse tipo de audiência, eles estão conseguindo fazer audiência de serviços de streaming e os números bateram quase exatamente com o que a Netflix tinha falado. Então a gente pode presumir que esse valor de 45 milhões de pessoas nos primeiros 10 dias é de fato verdade. E nos dados que a Nielsen conseguiu de audiência, a gente pode notar facilmente que Bird Box estava crescendo ainda no dia a dia. Então provavelmente eles fizeram bastante sucesso também no 11º, 12º, 13º dia e por aí vai. Então eu realmente acredito que agora, com o tempo de lançamento desse filme, ele já deve estar chegando a praticamente 70 milhões de contas assistidas. E é óbvio que eu pensei o que muitas pessoas já devem estar pensando, pô, mas é lógico que muito mais pessoas vão assistir um filme da Netflix porque se trata de um filme que é praticamente de graça, que apareceu ali na nossa televisão, que a gente pode simplesmente clicar e assistir sem ter todo aquele desgaste de ir até o cinema, sem ter que pagar um preço absurdo no ingresso, sem ter que fazer todas essas coisas para conseguir assistir um filme. Mas no final das contas, o que isso importa? Eu tô falando sobre o filme mais relevante em termos de pessoas que assistiram, pessoas que falaram a respeito, pessoas que estão debatendo o final do filme. Lembrando novamente para vocês, eu fiz uma crítica, fiz uma análise a respeito do monstro. Eu não gostei tanto assim do filme, eu achei um filme mediano no máximo. Eu não gostei particularmente da atuação da Sandra Bullock também, eu achei que ela tá muito artificial no filme, ela tá muito em piloto automático. Mas eu não posso negar que praticamente todo mundo que eu falei, mesmo pessoas que não vão aos cinemas, mesmo pessoas que não gostam tanto assim de filmes, já assistiram Bird Box. E eu tenho diversos amigos que são youtubers, que são cinéfilos e etc. Então esse grupo eu não posso levar tanto em consideração para fazer a minha própria análise a respeito do sucesso do filme. Eu geralmente levo em consideração dois aspectos. Primeiro, a minha família, porque na minha família as pessoas gostam bastante de filme, mas não são cinéfilos, não assistem tudo que sai, e todo mundo na minha família já assistiu Bird Box. E o segundo critério que eu uso é no meu trabalho, onde as pessoas praticamente não falam de filmes, e muitas pessoas falaram a respeito de Bird Box. Então eu vejo que nesses dois critérios pessoais que eu utilizo para saber se um filme conseguiu abranger um público muito grande, primeiro a minha família, não só minha mãe, meu pai, meus irmãos, como minha família como um todo, e os meus colegas de trabalho. E esses dois grupos, praticamente todo mundo assistiu Bird Box. E quanto Bird Box teria feito nas bilheterias caso ele tivesse sido lançado no cinema e caso todo mundo que assistiu tivesse de fato pago o valor do ingresso? Então, como eu calculei, eu acho que hoje o Bird Box já deve estar chegando a 70 milhões de contas que assistiram, e não é somente uma pessoa por conta. Tem pessoas que assistem sozinhas, obviamente, tem pessoas que assistem em 2, em 3, em 4 pessoas. Então, mesmo que a gente coloque uma média de 1,5 pessoa por conta, que é uma média bem baixa, considerando que uma pessoa assiste sozinha, outra pessoa assiste em 2 e etc., daria um total de mais de 100 milhões de pessoas que assistiram esse filme Bird Box. E olha que eu nem mesmo estou considerando as pessoas que emprestam conta, que a gente sabe muito bem que isso acontece. Então, como eu falei, se todas as pessoas que assistiram Bird Box tivessem pago o valor médio mundial do ingresso, que é em torno de $10, o filme Bird Box estaria perto de bater a marca
de US$1 bilhão. Obviamente, novamente, como eu falei desde o começo do vídeo, são coisas completamente diferentes. Eu não acho que Bird Box teria sido um enorme sucesso se ele tivesse saído nos cinemas. Vale lembrar que muitas pessoas que assistiram Bird Box preferiram muito mais o filme Um Lugar Silencioso, e Um Lugar Silencioso fez muito sucesso, mas não chegou nem próximo da marca de US$1 bilhão. Então acho que o limite de Bird Box, se tivesse saído nos cinemas, teria sido sim a marca de Um Lugar Silencioso, a marca de Corra, a marca desses grandes sucessos de terror dos últimos anos. Mas pro ponto que eu quero falar aqui hoje no vídeo, isso não importa nem um pouquinho, porque eu quero saber qual é o filme mais relevante de 2018. Eu acho que no momento Bird Box ainda não seria o primeiro, ainda não estaria entre os primeiros, porque principalmente saiu Vingadores Guerra Infinita, que fez US$2 bilhões. Então muitas e muitas pessoas a mais teriam que assistir Bird Box, mas no geral muitas e muitas pessoas assistiram esse filme, e é uma somatória de fatores porque esse filme fez tanto sucesso assim. Primeiro, eu acho que a data de lançamento dele foi praticamente perfeita, 21 de dezembro, logo antes do Natal, onde muitas pessoas costumam ir aos cinemas, muitas pessoas foram aos cinemas, na verdade, porque, como a gente viu, o Aquaman está sendo um enorme sucesso, porém, a pessoa pode assistir Bird Box a hora que ela quiser. E pegando esse período de férias, muitas pessoas conseguem assistir no meio da tarde, no período da manhã, no final da noite, de madrugada e etc. Além disso, a Netflix está usando uma estratégia genial, que é ir atrás desses atores de grande renome, como por exemplo o Adam Sandler, como por exemplo a Sandra Bullock, que são nomes muito grandes em Hollywood, mas que não costumam fazer tanta bilheteria assim, principalmente na última década, até porque muitas vezes os filmes não são atrativos o suficiente para você gastar $10, $15, mais a viagem, mais a volta para casa e etc. Então essa estratégia de contratar atores de altíssimo renome para participar dos filmes está funcionando muito bem para a Netflix, e esse filme está sim sendo uma sensação, quer você goste ou não de Bird Box. E se você ainda não concordou com o meu ponto, pense o seguinte: quantas pessoas na sua família, quantas pessoas amigas suas, dependendo da idade, obviamente, que você tem, foram assistir Aquaman e Guerra Infinita, e quantas pessoas assistiram Bird Box? E os dois principais fatores pro sucesso desse filme, na minha opinião, primeiro lugar foi a Sandra Bullock, segundo lugar foi esse tema pós-apocalíptico que está fazendo muito sucesso nos últimos anos, e em terceiro lugar, e mais importante, obviamente, foi a questão da acessibilidade. A Netflix está conseguindo trazer sempre conteúdo de forma muito fácil e muito digerível para o seu espectador, e eu acho que Bird Box foi quase que o auge disso. É um filme extremamente simples, apesar das pessoas estarem procurando muitos sentidos obscuros, muitas coisas que o filme tentou passar, mas no geral é um filme bem fácil de assistir. É um filme de terror, mas que não assusta nem um pouco, em praticamente momento algum tem cenas pesadas, então acho que também não afastou ninguém. É um filme que todo mundo pode assistir tranquilamente, e eu acho que vai ser uma grande lição para a Netflix, e eu acho que até por isso eles mostraram os números. A Netflix inclusive falou que o sucesso de Bird Box só não ganhou até hoje do sucesso de Stranger Things 2, que também foi um enorme fenômeno que saiu há algum tempo. Mas como Stranger Things não é um filme e sim um seriado, então Bird Box seria o filme mais bem sucedido da história da Netflix. E se a gente considerar esse número da Netflix como verdadeiro, que mais de 45 milhões de contas assistiram nos primeiros 10 dias, e o valor de cada ingresso, Bird Box seria considerado um dos maiores blockbusters do ano. E mais um ponto extremamente importante é que Bird Box custou somente US$19 milhões. Então se a gente considerar o custo com os possíveis lucros que a Netflix vai ter com esse filme, porque cada cliente, cada novo assinante que a Netflix conseguir atrair, cada fã da Sandra Bullock que não via filme dela há anos, que assinou a Netflix, cada uma dessas pessoas vai estar pagando entre $15 e $20 por mês para assinar a Netflix. Então galera, agora eu quero saber aqui do canal quantas pessoas já assistiram Bird Box e quantas pessoas assistiram, por exemplo, Guerra Infinita. Eu vou colocar uma enquete aqui do lado com essas três opções: já assisti Bird Box, já assisti Guerra Infinita e já assisti os dois ou não assisti nenhum. Então, obviamente que aqui é um subconjunto diferente, porque a maioria das pessoas que assistem o canal já tem uma predisposição para gostar de filmes, para assistir filmes de herói, por exemplo, mas eu queria saber quantos de vocês
já assistiram Bird Box. Então, galera, como sempre, o mais importante é a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito do meu posicionamento quanto à Netflix e aos cinemas convencionais? E vocês realmente acham que Bird Box é um dos maiores sucessos desse ano, considerando a quantidade de pessoas que assistiram, a quantidade de pessoas que estão falando sobre o filme, que estão fazendo memes a respeito do filme? Então não deixem de preencher a enquete, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.